Bom dia, queridos irmãos, paz e bem. Estamos mais uma vez aqui no encontro com Cristo Jesus. Hoje um, um programa diferente, novo ano, né? Que se inicia hoje, né? 2026, dia 1º, né? Dia em que nós celebramos uma solenidade muito importante do Saltério. Falar de hoje, queridos irmãos, celebramos o início de um novo ano, o ano civil. Neste dia, a Igreja celebra a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Unidos a ela que nos deu o seu Filho de Deus. Feito homem, príncipe da paz, peçamos a graça de viver uma paz desarmada e desarmante, como nos pede o Papa Leão XIV. Neste mundo, os feridos por tantas guerras sejam instrumentos de paz. A ódio levamos o amor. Onde há ofensa, levamos o perdão. Onde há discórdia, levemos a união. Onde há erro, levamos a verdade. Onde há desespero, levamos a esperança. Queridos irmãos, neste dia que inicia hoje, um dia muito importante, trago para vocês, neste encontro com Cristo, deste primeiro ano, no ar livre, gravando aqui diante das árvores, da natureza, né? Queremos transmitir o amor de Deus, a paz. No mundo em que nós vivemos, transformado por tantas violências, que coisa aconteceu durante 2025 para 2026? Só de uma noite para o dia. Deve ter acontecido muitas coisas. Muitos casais se separando, muita gente doente, acidente, morte, violência. Mas hoje eu quero trazer a paz, colocar a paz. O Senhor vem trazer a paz para nós nos dias de hoje. Queríamos abrir a porta do nosso coração, né? E selarmos com o sinal de um cristão verdadeiro que nós somos, o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus, nosso Senhor, que nos reuniu neste amor de Cristo para celebrarmos a alegria e celebrarmos o saltério de Maria, né? Vida nova. E diante disso, nós queremos olhar para dentro de nós e reconhecermos sempre que nós temos pecado, que nós precisamos sempre estar reconciliados, né, na graça de Deus. Diante disso, nós nos colocamos na presença do Senhor para pedir perdão e precisamos dessa chave, chave certa para abrir a porta do nosso coração. Cada chave tem um segredo, né? E muitas das vezes achamos que os pecados nossos nós guardamos com total segredo. Não, o Senhor conhece o nosso coração, né? E precisamos dessa ajuda, essa chave mestra, para abrir a porta do nosso coração, para pedir perdão. Por isso, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, que roguei a Deus, nosso Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe o nosso pecado e nos conduza à vida eterna. Amém. A alegria, a paz, neste dia de hoje tão maravilhado que o Senhor traz para nós. Queremos louvar a Deus, expressar nossa gratidão pelo dom da vida, pelo amor que o Senhor tem sobre nós. Por isso, peçamos ao Espírito Santo que ele possa vir neste dia maravilhoso, já derramando a graça do teu Espírito Santo sobre nós. Por isso, venha, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra.
Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Louvado seja, bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo venha sobre nós. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seu rio, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seu rio, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Por isso, vem Espírito Santo, derruba todas as barreiras do nosso coração, tudo aquilo que tem nos impedido. Sabemos que a tua graça é eficaz do Espírito Santo sobre a nossa vida, vida que nos transforma. Por isso, vem, desperta em nós, desperta o carisma do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre todo o nosso ser, para este dia maravilhoso que o Senhor fez para nós. Por isso, vem Espírito Santo, sopra sobre nós, dai-me a porção desse Espírito Santo, sim. Vem Espírito Santo sobre nós, vem transformar a nossa vida, vem curar todas as feridas, todas as dores, todas as angústias. E só com a ajuda do Espírito Santo sobre nós possamos sobreviver tantas coisas que no mundo acontecem. Pois eu vivo neste mundo, mas eu não sou deste mundo, né? Eu estou aqui neste mundo, mas para me preparar para uma vida eterna, uma vida com Deus, né? Minha vida aqui nesta terra é uma vida passageira. Por isso o Espírito Santo é aquele que nos consola. O Espírito Santo é aquela pessoa que está comigo e muitas das vezes eu preciso despertar. Despertar o Espírito Santo que está em cada um de nós, pois você recebeu o importante, o batismo, o sacramento. Pois renove as promessas do batismo todos os dias da sua vida, para que você tenha uma vida de santificação, uma vida trinitária no Espírito Santo. Hoje, neste dia que o Senhor fez para nós, queremos rezar. Ó Deus, que pela virgindade fecunda de Maria deste à humanidade o dom da salvação eterna. Dai-nos a contar sempre com a intercessão daquele que nos trouxe o autor da vida, Jesus Cristo. Ele, que é Deus, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos do século. Amém. E a mensagem de hoje, da leitura de Números, diz assim para nós. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, abençoai os filhos de Israel. Dizei-lhe: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome. Sobre os filhos de Israel eu abençoarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo de hoje é o salmo de número 66 a 67, de 2 a 8. Vai dizer que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós, que a terra se encha o caminho e sua salvação por entre os povos. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Exultemos de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça e os povos governai com retidão. Guiai-nos com toda a terra e nação.
Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem e que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe e nos respeite e os confins de toda a terra. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. A leitura do dia de hoje é de Gálatas 4, de 4 a 7. A leitura da carta de São Paulo aos Gálatas vai dizer, queridos irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar o que era sujeito à lei. E para que todos recebessem essa filiação adotiva, é porque sois filhos de Deus, enviou os nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abá, Pai. Assim já não és mais escravo, mas filho. E se és filho também é herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queremos que a palavra do Senhor venha se fazer presente, porque no princípio era a palavra, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Que a palavra de Deus se encarne em nossos corações, assim como se encarnou no seio de Maria, e de Maria nasceu o Salvador. Maria, cheia de graça, Virgem Mãe do Salvador, ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, com a graça de Deus permanente em nossa vida, em nosso ser, naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém, encontrar Maria e José, e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram o que lhe foram dito sobre o menino, e todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam, quanto Maria guardava todos estes fatos e meditava sobre ele em seu coração. Os pastores voltaram glorificando, louvando a Deus por tudo o que tinham visto, ouvido, conforme lhe tinha sido dito, quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como foram chamados pelos anjos antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, a palavra de Deus hoje vem para nós mostrar, né, desde o princípio, né, a atitude de Maria, a mãe, né, aquela, né, que veio hoje, celebramos o dia da mãe do Senhor, né, essa maternidade divina de mãe sobre a humanidade e sobre nós, né, de levar o amor sem ofensa, de levar o perdão, a paz, a fraternidade e o amor. E hoje diz também para nós, na leitura dos Números, para que, dizendo a Moisés, falar para Arão e para seus filhos, e abençoai os filhos de Israel, e dizer-lhe, o Senhor te abençoe e te guarde. Assim somos nós, devemos dizer
que o Senhor sempre abençoa a cada um dos seus filhos, como hoje o Senhor nos abençoa, como hoje o Senhor quer sempre que a paz possa reinar em nossos corações, em nossas vidas, em nosso ser. Então Moisés ele levou esta bênção para que todos pudessem abençoar seus filhos, seus netos, seus irmãos. A bênção de Deus é a bênção que nos preserva e que nos livra de todos os males. O Salmo de resposta vai dizer que Deus nos dá a sua bênção. Deus é que realmente dá essa bênção para nós. E muitas das vezes nós não compreendemos como esta bênção vem sobre nós derramar a nossa vida. Deus ele é maravilhoso. Deus ele continua fazendo as maravilhas em nossa vida. E precisamos viver dessas maravilhas, dessa graça que o Senhor dá. Que você aprenda a abençoar, não amaldiçoar, não praguejar, mas viver esse cotidiano da bênção que Ele deixou para nós. Uma herança, né? A bênção é abençoar. É Deus que nos abençoa, é Deus que nos guarda. Através das mãos ungidas de um sacerdote, recebemos a bênção que destrói o pecado quando confessamos. Né? A bênção, ela é o sinal de cura, de transformação em nossa vida, queridos irmãos e irmãs. A bênção de uma família, né, que se torna sagrado. A família, ela é sagrada. Ela é a família que Deus colocou no mundo. Jesus, Maria, José. E nossa família é essa família abençoada por Deus. E hoje, no Evangelho de hoje, de Lucas, fala para nós que encontraram o recém-nascido deitado na manjedoura, né? E tendo visto contaram-lhe o que foram dito sobre o menino. Quem falava isso? Os profetas, né? Os anciões e todos que ouviram. Os pastores ficaram totalmente maravilhados com aquilo que contavam. Quanto Maria, Maria guardava tudo em silêncio no seu coração, né? E assim Maria, ela é o sinal do silêncio que muitas das vezes precisamos silenciar na nossa vida, no nosso coração, no nosso cotidiano do dia a dia. Precisamos estar em silêncio, em sintonia, como diz um canto do Padre Zezinho, em sintonia. Mas eu quero dizer aquele canto, quero dizer meu sim, como tu, Maria, como tu, um dia como tu, Maria. Então queremos dizer sempre o sim, sempre agradecer por este sim de Maria em nossas vidas. Ora, quem seria de nós se não fosse a mãe do Senhor, né? Como diz aquela mensagem. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar, logo que a tua saudação chegou à minha casa? A criança pulou no meu ventre. Ora, eu digo assim que o Espírito Santo ele vem sobre nós, né? Sobre a nossa vida, gestar sobre nós, né? Gestar uma graça do Espírito Santo. Queridos irmãos, falo para vocês, né? Vamos viver o Pentecoste. Vamos viver o Espírito Santo, né? Para destruir todas essas situações, esses males. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. Ajuda desse ser, né? Que não vimos, mas sentimos. Talvez, se você tiver
uma união trinitária do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre buscar o sentido da vida querigmática, os dons, os carismas, o dom da sabedoria, o dom do entendimento, o dom do conselho. A graça do Espírito Santo vai muito mais do que isso, queridos irmãos. Você poderá profetizar-se profeta do Senhor, profetizando as graças, as bem-aventuranças, derramando no coração daqueles que estão fracos de espírito. Deixa o Espírito Santo transbordar em seu coração, no coração de outros irmãos que precisam ser transformados. Ora, tem muito mal acontecendo, né? Hoje, acabei de constatar a destruição desta virada do ano para hoje sobre a vida de um casal, né? Uma jovem que encontrei no caminho, que estava triste, e conversei com ela, e ela me falava que ela tinha feito coisas erradas, né? E se deixou levar pelas coisas erradas, né? Aí vem o ciúme, vem tudo, vem a separação, vem a destruição. Mas eu me aproximei desta jovem e disse: bora dar a volta por cima. Hoje está iniciando o primeiro dia do ano. Não deixe esse mal destruir. Assim me aproximei daquele jovem também, dizendo para ele: não saia da sua casa, fique, silencie e depois converse. No efeito da bebida, não se faz nada, né? Vira bolas e bolas de neve. Não pense você saindo da sua casa que você vai encontrar uma outra pessoa, pois aquela outra pessoa não vai ser como aquela primeira pessoa. Nem aquela pessoa também vai ficar achando que vai encontrar outra pessoa. Não. Precisamos da graça de Deus. Precisamos ser anjo na vida daquelas pessoas que ainda não conhecem Deus. Precisamos fazer eles conhecerem esse amor de Deus. Caríssimos irmãos, o Evangelho de hoje nos leva, quando completados 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como foram chamados pelos anjos, antes de ser concebido. Ora, o Senhor é vida, o Senhor é luz, o Senhor é transformação em nossa vida. O Senhor quer de nós que nós sejamos mensageiros da paz, que possamos transmitir a paz nas famílias, né? Nas famílias que estão ali passando por momentos difíceis de tribulação. Precisamos ser como essa sombra debaixo dessas árvores, deixar a sombra do Espírito Santo entrar no coração de cada um, de cada pessoa, que possa buscar o dom da fortaleza, o dom da sabedoria, o dom do amor. Que nunca possamos perder a esperança, já que falta isso, né? Precisamos resgatar a vida de muitas pessoas que estão por aí. Louvado seja, bendito seja, glorificado seja a tua santa palavra. E hoje, no começo de hoje, nesta quinta-feira, deixo-lhe uma mensagem para o dia de hoje, uma mensagem que possa fazer a diferença na nossa vida, uma mensagem que possa transbordar a nossa vida. Uma mensagem de Colossenses que vai dizer assim: se vocês foram ressuscitados com Cristo, procure coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Vocês estão mortos e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Louvado seja, bendito seja, queridos irmãos,
que vivemos no mundo, na terra em que vivemos. Mas olha, nós somos cidadãos do céu, né? A nossa vida está em Cristo Jesus, que é luz e salvação para nós. Hoje vai falar para nós, né? Procurar as coisas do alto, buscar as coisas do alto, não daqui. A nossa vida aqui, queridos irmãos, ela é passageira, né? As nossas vidas aqui é esse momento de alegria, de fazer o outro compreender como você é importante na vida do outro, como o sacerdote é importante na vida de cada um. O sacerdote é a manifestação do próprio Cristo na nossa vida. O sacerdote é a manifestação do Cristo Jesus lá na celebração da Eucaristia, na Santa Missa. Quando o sacerdote ele sobe no altar, ora, ele deixa de ser ele mesmo. No momento da purificação das suas mãos, quando está sendo purificado, o sacerdote deixa de ser ele, porque ele lava as suas mãos de todo o pecado. E já não é mais ele, é o próprio Cristo Jesus que dá o seu corpo e o seu sangue para a remissão dos nossos pecados, para a nossa vida. Lembre-se disso. Hoje, ao entrar na igreja, lembre que hoje Nossa Senhora, né, que deu a vida por nós, Nossa Senhora que é a mãe do Senhor, Nossa Senhora é aquela que sempre vai interceder por nós, é aquela que está diante do Filho, é aquela que deu o seu Filho para a vida sacerdotal. São muitas mães que deram seus filhos para a vida sacerdotal, para ser sacerdote e luz de Cristo em nossa vida, em minha vida, em sua vida. Lembre-se disso, queridos irmãos. No mundo em que nós vivemos, precisamos viver em Cristo Jesus. E que nós precisamos estar nesta comunidade, São Tomé, da nossa paróquia, sendo sal e luz do Evangelho, sendo catequistas, sendo missionários, sendo pregadores, anunciadores da palavra de Deus. Precisamos fortalecer a nossa igreja, que já é mais de 2000 anos que existe e sempre vai existir a Igreja de Cristo, porque nós somos a igreja, nós somos a pedra viva da igreja, animadores. Precisamos fortalecer a nossa igreja com o nosso dízimo, com o nosso dom da gratidão, dom da perseverança e o dom da sabedoria, né? E precisamos sempre desse silêncio de Maria em nossa vida, né? Para compreender os desígnios de Deus. Porque muitas vezes queremos fazer a nossa própria vontade, queremos fazer a vontade da carne e a vontade do Espírito, né? Ora, nós tínhamos tivemos grandes sacerdotes que se tornaram santos, Padre Léo, né? Padre Jonas Abibes, né? Que fala muito, né? Sejam cidadãos do reino dos céus, né? Vivam o carisma do Espírito Santo. Se você não tem vontade de participar de grupo de orações, da renovação carismática, mas participe da igreja. Seja alguém na igreja, seja um catequista, seja um missionário, seja aquele que vai fazer a leitura da Santa Missa, né? Sejam grandes evangelizadores e sejam evangelizadores na sua família. Precisamos muito disso, né? Ser evangelizadores. Então, queridos irmãos, esta mensagem grave no seu coração. Se vocês foram ressuscitados com Cristo, procure as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Vocês estão mortos
E a vida de vocês está escondida em Cristo, em Deus. Caríssimos irmãos, vamos morrer, mas vamos morrer para Deus, né? Vamos deixar Deus ocupar a nossa vida, né? Vamos deixar Deus ocupar esse espaço maior, que não é meu, é de Deus. Se somos filhos de Deus, né, precisamos ser anunciadores da palavra de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, a igreja está necessitada de cada um de vocês na missão. A missão não é só do sacerdote, a missão também é do leigo. Ser sal da terra, né? Ser portadores da palavra de Deus, ser agraciado, né? Ser alguém dentro da igreja. Este nosso encontro com Cristo é para despertar este novo ano que inicia hoje, né? Nova vida, né? Deixarem a vida velha e viverem uma vida nova, né? Desposarem das coisas velhas e revestivos das coisas novas, do amor de Deus, né? O amor de Deus, ele é tudo na nossa vida. Quando você descobrir Deus na sua vida, você vai estar descobrindo um grande tesouro, né? Ora, aqui nesta terra, no mundo em que nós vivemos, nós não levamos nada. Caixão não tem gaveta, né? Então, nem roupa levamos. Mas eu quero levar sempre o amor de Deus. O amor de Deus que lá ele possa me reservar um lugar para mim e dizer: esse tem um nome escrito aqui no livro da vida, vou acolher ele para ser santo. Sejam santos. Não aqui, mas depois que vocês forem, vocês serão santos, santificados, né? A carne destruída, mas o espírito não, né? O espírito não destruído. O espírito é de Deus. E se o espírito é de Deus, então nós somos de Deus, porque recebemos a graça do Espírito Santo pelo batismo, né? E assim é a vida de cada um batizado, ser filho de Deus. Terá muitas tribulações? Teremos. Teria aflição? Teremos. Mas com Deus suportamos tudo, né? Levantará muitos muros para nos separar. Mas se nós derrubarmos esse muro com a palavra de Deus, com a luz do Espírito Santo, somos mais que vencedores. Queremos nos consumir como vela, vela que queima no altar. Assim, a vida do sacerdote, ele se consome como vela que queima no altar. Precisamos viver na graça de Deus. Eu vivo pela graça de Deus. Vivo pelas coisas que Deus me dá. Não tenho salário, não tenho muito, mas o muito que eu tenho, eu ofereço a vocês. O que eu vivo, a palavra de Deus. Eu vivo esse ministério de apostolado. Eu vivo esse ministério de anunciar a palavra de Deus. Sou aqui operário nesta messe para levar a palavra de Deus e deixar que Ele possa dar para mim o alimento, o pão de cada dia, o alimento espiritual, o alimento para substanciar a minha vida, a minha família. Vivo na graça de Deus. Não tenho salário. Meu salário é Deus. Desde já, agradecemos vocês, queridos irmãos,
feliz ano novo, feliz vida, vida nova, e vamos sempre agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Por isso rezemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, sete anos da tua piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe e ilumine. Amém. Queridos irmãos, chegamos mais um fim do nosso programa Encontro com Cristo. Espero que vocês tenham gostado, participe, se inscrevam no nosso canal. O Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde, o Senhor faça brilhar sobre nós a sua face. O Senhor derrame a sua bênção sobre nós, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. O Senhor nos abençoe com a graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, salve Maria e um beijo no coração de vocês. Até o nosso próximo encontro.